Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo um pouquinho mais sobre a América Latina e seus aspectos econômicos. Mais precisamente, iremos observar que existem países na América Latina, países com uma vertente maior para a agricultura, direcionados para a agricultura, vamos denominá-los de os países agrícolas, e temos países com uma vertente maior, um direcionamento maior para a mineração, vamos chamá-los de os países mineradores. Então, vamos discutir hoje América Latina, aspectos econômicos, os países agrícolas e os países mineradores, dentro dessa visão dos aspectos econômicos. Eu só quero relembrar, me perdoem a redundância, quando falamos de América, podemos dividir de forma geográfica ou física, e aí teremos América do Norte, América Central e América do Sul, e podemos fazer uma divisão histórica ou cultural, e aí teremos a América anglo-saxônica e a América Latina, que é o tema da nossa discussão de hoje. América Latina, aspectos econômicos. A América Latina é denominada região latina por ter sido povoada predominantemente por descendentes de povos latinos originários da Europa, espanhóis, portugueses, por exemplo, e franceses. Comigo aqui na tela, a América Latina é uma região dominada pelos países subdesenvolvidos, certo? Que ainda estão em desenvolvimento na realidade, né? Existem diversas carências quanto à saúde, transporte, moradia, educação, qualidade de vida. Por isso denominamos, dentre outros itens, de países subdesenvolvidos, embora com diferentes graus de organização econômica e social. Há países que ainda mantêm uma base econômica mineradora ou agrária, acabamos de discutir isso com os senhores, como nos tempos coloniais. Outros, no entanto, já ingressaram na economia urbana-industrial, embora mantenham muitos dos aspectos que caracterizam o subdesenvolvimento, essa diversidade de quadros econômicos, com marcantes consequências sociais, será o tema deste módulo. Né? Então, aqui na foto, vemos três grandes atividades econômicas. Né? Então, aqui os senhores estão vendo uma foto de uma mineração, aí embaixo à esquerda de uma indústria e embaixo à direita agricultura. Na foto vemos as três grandes atividades econômicas que determinam as formas de organização econômico-social encontradas na América Latina, certo? Os países mineradores, a exemplo do Chile, mina de cobre, Chuquicamata, em 2014 ao lado, que é essa que nós acabamos de ver em cima, né? Os países desenvolvidos e industrializados, que nas últimas décadas, subdesenvolvidos, na verdade, né, industrializados, que nas últimas décadas desenvolveram uma ampla atividade econômica no setor de serviços industrial, a exemplo da refinaria de petróleo em Tula, no México. Então, os senhores estão vendo aí, embaixo à esquerda, não é? E do lado direito, os países agrícolas, a exemplo da Colômbia, lavoura de café na localidade da cidade de Bolívar, parte do distrito de Bogotá, Colômbia, né? Então, o que é que nós vamos discutir isso? Exatamente hoje, o que nós vamos discutir hoje? Exatamente isso que nós falamos aí. Então, a América Latina, certo? Que é uma divisão que é histórica ou cultural da América, temos a América anglo-saxônica e a América Latina, ela possui países que têm uma vertente, estão voltados para a agricultura, e outros países que estão voltados para a mineração, países agrícolas e países mineradores, certo? Que também apresentam algumas indústrias que trabalham em cima dessa mineração. Comigo aqui na tela, diz assim: uma forma de análise do subdesenvolvimento muito popular na América Latina era fundamentada nos conceitos históricos de dependência e exploração, do filósofo alemão Karl Marx, que décadas depois deram origem à teoria da dependência. Né? Ela procurava mostrar que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento são realidades complementares, ou seja, a riqueza dos países desenvolvidos provém, em grande parte, da exploração que eles exercem
por séculos sobre países subdesenvolvidos. Então, os países desenvolvidos exploram os subdesenvolvidos. Não teria o país desenvolvido, né, se não fosse o subdesenvolvido para que este fosse explorado, na realidade, né? Aqui tem nesse quadro algo interessante. Você sabia? Então está mostrando aqui a foto de um senhor, né, de naturalidade argentino, né, um médico guerrilheiro chamado Che Guevara, né? Ele na década viveu entre 28 e 67. Desenvolveu no início dos anos 1960 a teoria que deveriam ser criados muitos focos de guerrilha, né, na América Latina, com a intenção de introduzir o socialismo no continente. Morreu nas selvas da Bolívia em 1967, quando tentava pôr em prática essa ideia. Aqui diz assim no texto: na década de 70 ganhou força a proposta teórica que propunha que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento não são etapas de um mesmo processo de transição em direção à sociedade moderna. Na verdade, são duas faces de uma mesma moeda, produtos simultâneos do processo de expansão capitalista mundial que gerou um sistema político e econômico internacional composto de um centro, países desenvolvidos, e uma periferia, países subdesenvolvidos, né? Essa é uma visão, uma ideia, e é importante aqui vocês se lembrarem, guardarem, né, que nós tivemos esse senhor que teve seus aspectos positivos na história, em particular aí da América Latina, né, esse Che Guevara, uma pessoa inteligente, que teve acertos e erros, como todo ser humano, mas é importante você entender na história que ele existiu, e você lá na frente vai tirar suas conclusões, tá? Os países agrícolas. O que nós estamos discutindo hoje? América Latina, os aspectos econômicos. Nós temos países agrícolas pertencentes à América Latina e temos países que têm uma maior visão, um maior direcionamento para a mineração. Então, temos países agrícolas e países mineradores. Mas por que é que você está falando de países agrícolas e mineradores e não tão de países industrializados? Por quê? Porque estamos discutindo a América Latina e a maioria dos países aqui estão enquadradas, acho que quase a totalidade, como países subdesenvolvidos. Então, possuem como aspectos econômicos essa visão agrícola ou a visão mineradora, né? Então, os países agrícolas, a atividade agrícola sempre teve grande importância para a América Latina. No passado colonial, foi a principal atividade econômica de várias regiões do continente, onde eram cultivados produtos voltados à exportação, produzidos em extensas fazendas que usavam mão de obra escrava, que a gente chama de plantations, né? Hoje a agricultura ainda é a base da economia de alguns países latino-americanos, pois além de empregar grande parte da população, proporciona volumosas exportações que representam uma importante fonte de riquezas para essas nações. Aqui no México, tá? Nas últimas 3 décadas, a agropecuária passou por um intenso processo de mecanização, o que reduziu a ocupação de mão de obra para 13% da população economicamente ativa, PEA, em 2017. Aqui o México, a ocupação das terras agrícolas, né? Então está mostrando um gráfico, né? Mostrando a parte que é ocupada pelas florestas, a parte que é ocupada pela agricultura, uma parte que está sem ocupação, uma parte que é pela pecuária e outras atividades. Só ressaltando aqui, poxa, a atividade agrícola é interessante? Sim, é importante, mas há um grande desmatamento para que isso aconteça. Há um grande consumo de água para que isso aconteça. Há uma contaminação dos lençóis freáticos para que isso aconteça, certo? Então tem uma discussão sobre isso que não é o tema, mas é só para os senhores irem refletindo sobre isso, né? Usam-se muitos defensivos agrícolas, muitos venenos, tá? Há uma contaminação muito grande do solo, e aí outros itens, certo? Mas é só para os senhores, estamos discutindo que na América Latina, dentro da visão dos aspectos econômicos, temos vários países que estão mais voltados para a agricultura, vários países que estão voltados para a mineração, tá? E existem vantagens e desvantagens disso, né? Outro fator agravante do baixo desemprego agrícola mexicano, do baixo desempenho agrícola mexicano, é a alta concentração fundiária. Não é um problema só no México, certo? Então tem muita terra na mão de pouca gente, né? Isso não é um problema do México, isso é um problema também, por exemplo, aqui no Brasil, certo? Entre as produções se destaca a do milho, né? A do milho,
base alimentar da população, que ocupava em 2016 79% das terras agrícolas usadas nas produções anuais. Nas produções perenes, que não são renovadas anualmente, destaca-se o café, 15% do espaço usado para cultivos permanentes, cana-de-açúcar, 11% do espaço, e a laranja, 6% do espaço. Nesse gráfico, nessa foto aqui, está mostrando o seguinte: imensas plantações de agave são cultivados nas regiões áridas do México e servem de matéria-prima para a produção da bebida nacional, a tequila. Na foto, trabalhadores agrícolas em plantação de agave na cidade de Tequila, estado de Jalisco, México, em 2013. Aqui um mapa, né? México, principais produções agropecuárias. Então, como sempre, nós temos lá uma rosa do vento, norte, sul, leste, oeste, mostrando onde é o norte, onde está o sul, onde está o leste, onde está o oeste no mapa, né? Aqui embaixo tem um gráfico, um descritivo, mostrando, tem uma coloração mais arroseada, cor de rosa, né? E aonde que está esse local? Onde é plantado algodão? O senhor vai lá no mapa e vê a parte cor de rosa. Onde tem floresta, está mais esverdeado um pouquinho. Aonde tem floresta, o senhor vai lá no mapa e observa cultura comercial, milho, trigo, pecuária extensiva e áreas não agrícolas, por exemplo, está em amarelo, o senhor vai no mapa e observa aonde está este local, essa localização no mapa. Comigo aqui na tela, a pecuária, geralmente praticada de forma extensiva, está presente na maior parte do espaço rural, concentrando-se nas pastagens do norte, chaparral, uma vegetação semiárida, onde se destacam a criação de bovinos, 34 milhões de cabeças, nono do ranking mundial em 2017, de ovinos, 9 milhões. Tá? Estamos discutindo a América Latina, aspectos econômicos, é uma divisão histórico-cultural da América, né, em América anglo-saxônica, e temos a América Latina, e dentro da América Latina estamos discutindo alguns itens sobre o México. Agora vamos avançar na América Central. A agropecuária tem um importante papel na economia de grande número de países, embora o espaço disponível para a produção agrícola seja relativamente pequeno devido à reduzida extensão territorial e à presença de obstáculos naturais, montanhas, pântanos, florestas e locais semiáridos. Isso é particularmente problemático na porção insular, onde há ilhas montanhosas com a produção dificultada pela erosão, o desgaste de solos e ilhas com clima semiárido mais ao sul, com chuvas regulares. Aqui está discutindo agora a América Central. Lembra que se você fizer a divisão geográfica, tem América do Norte, Central e Sul, né? O tema da aula de hoje é América Latina. Aqui só fez uma pontuação, fez um comentário sobre a América Central, né? América Central, principais produções agropecuárias. A tabela mostra diversos países da região com elevada parcela de trabalhadores no campo e uma parcela muito alta de seus PIBs, Produto Interno Bruto, originada pela atividade rural. Então, América Central, principais produções agropecuárias. Aí também no mapa, lá no lado esquerdo embaixo, ó, Rosa dos Ventos, Norte, Sul, Leste, Oeste, e aí colorido, mostrando para os senhores onde tem floresta, onde é cultura comercial, onde tem plantations, onde tem a pecuária extensiva. Por exemplo, banana, produto de maior destaque, ocupa grandes espaços nas terras mais baixas e úmidas da porção continental, tendo como maiores produtores regionais Costa Rica e Honduras. Café, certo? Ainda ocupa grande espaço na porção continental da região, mas já não tem a importância do passado, tendo como maiores produtores Honduras e Nicarágua. Açúcar, Costa Rica, Honduras e Nicarágua são os maiores produtores da porção continental da região, e Cuba, na porção insular, está entre os maiores produtores mundiais. Tabaco destaca-se somente em Honduras, República Dominicana e Cuba, sendo base da indústria de fumos finos, em especial de charutos. E aqui agora vem discutindo um pouquinho sobre a América do Sul. América do Sul, né? A agropecuária tem um peso considerável na economia de diversos países, mas com o crescimento da urbanização do setor industrial, a população rural tem diminuído em vários países e a participação no setor no PIB, né, a participação do setor no PIB está em queda. Em alguns deles, a permanência de elevada população no campo indica uma agropecuária arcaica. Por que isso? Porque a tendência da agropecuária é ir se modernizando, você vai trazendo mais máquinas e, consequentemente, uma máquina faz serviço de várias pessoas. Então, as pessoas vão perdendo o emprego no setor rural, né? As pessoas têm que sair e vir para a cidade para procurar trabalho, porque no rural
uma máquina faz serviço de muitas pessoas. Aqui tem um descritivo, um quadro, né? América do Sul, participação do setor primário na economia, né? Elevação da participação na PEA, né? Na população economicamente ativa. Então, quanto dessa população está no setor primário, na produção de commodities, né? Na produção de setor agrícola ou países mineradores, né? E aqui, então, elevada participação na PEA, né? Por exemplo, Bolívia, 29%, Equador, 27%, Paraguai, 26%, Colômbia, 17%. Então, o Brasil, por exemplo, 6%, tá? Sinal do quê? Tem mais máquina, tem menos gente sendo ocupada, menos população economicamente ativa sendo ocupada nesse setor em particular, né? Analisando a tabela, temos as seguintes situações: países onde a participação do setor primário na formação do PIB, do Produto Interno Bruto, é pequena, destacando-se Chile, Uruguai e Brasil, o que se deve à alta taxa de urbanização, muita gente morando na cidade, e à elevada industrialização, né? Países onde a participação do setor primário é alta, em função da baixa industrialização, casos do que? Paraguai e da Bolívia. Países onde a população economicamente ativa do setor primário é extremamente baixa, mas o PIB gerado é elevado, como no caso da Argentina, fato ocasionado pela modernização da agropecuária, o que é mais comum em países desenvolvidos. Países onde a participação da PEA, da população economicamente ativa no setor primário, é muito alta, caso de Bolívia, Equador e Paraguai, onde a agropecuária ainda é pouco mecanizada. São conclusões que tiramos desse quadro que acabamos de ver, né? Temos um outro mapa, né? Já para observar: América do Sul, principais produções agropecuárias, América do Sul, principais produções agropecuárias. Então tem um quadro aqui embaixo à direita: agropecuária de subsistência, exploração florestal, plantations. Aonde tem plantations? Você vai olhar aqui, está descrito no nosso descritivo, está em vermelho, você vai observar no mapa onde tem plantations, né? Agricultura mediterrânea, agroindústria e pecuária, pecuária extensiva, fruticultura e assim sucessivamente. Tem o descritivo e no mapa está colorido para o senhor observar, né? Agropecuária primitiva e subsistência. A área ocupada por esse tipo de produção vem sendo muito reduzida nas últimas décadas, mas ainda é comum na porção andina, por exemplo, do Peru, da Bolívia e do Equador, onde além da criação de ilhamas, se cultivam milho e batata, produtos de importância apenas regional. Exploração florestal, né? Na região amazônica dos países andinos e das Guianas, em áreas de fronteira com o Brasil, há extensas faixas de território pouco povoadas com densas florestas propícias ao extrativismo e à silvicultura, né? Aqui está mostrando um caminhão levando madeiras, né? Árvores talvez centenárias para ficar desse tamanho, né? Plantations. Essa forma de exploração agrícola se espalha em amplas manchas pelo continente, né? A maior parte está relativamente próxima do litoral para facilitar o embarque aos portos, né? No Equador, área de clima úmido, há grande produção de banana, quarto no ranking mundial, e cacau. Nas Guianas, a cana-de-açúcar e na Venezuela, o algodão. O café representa a maior parcela das exportações colombianas. Aqui, nesta outra foto, a agricultura mediterrânea, as condições climáticas da porção central do Chile, semelhante a de certas regiões próximas ao mar Mediterrâneo, facilita o desenvolvimento de culturas temperadas, como a vinha, o trigo, beterraba e a fruticultura. As produções são comerciais e modernas, sendo controladas em geral por descendentes de imigrantes europeus. Na foto vemos uma região vinícola na parte central do Chile, onde os invernos amenos e as chuvas produzidas proporcionam excelentes condições para a produção de vinho. A foto foi tirada, a imagem de 2015. Agroindústria e pecuária. Em extensas áreas da Argentina e do Uruguai, desenvolve-se a agroindústria associada à pecuária bovina intensiva, né? Intensiva é aquela que o animal fica ali preso, certo? Produzindo leite e carne selecionadas, né? Comendo uma ração, uma alimentação controlada, balanceada ali, né? Essas áreas estão entre as mais modernas da América do Sul, sobressaindo-se a produção de trigo e soja, com elevada mecanização e alta produtividade, comigo aqui na tela, pecuária já não intensiva, extensiva, né? Ocupa amplos espaços do continente, na porção meridional, em território argentino, Patagônia, sobressai a criação de ovinos,
resistentes ao frio, à seca, possibilitando a exportação de lã, importante fonte de renda para a região. Senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, estamos discutindo a América Latina e seus aspectos econômicos. América Latina. O que é que nós estamos discutindo? Uma divisão histórico-cultural, tem a América anglo-saxônica e a América Latina. Na América Latina, temos países que estão voltados mais para a agricultura e pecuária, e tem países que são mineradores, e estamos mostrando isso. Os países que têm maior vertente, maior visão, maior direcionamento para a agricultura, para a pecuária, e os países que são mineradores, segue comigo aqui na tela. A pecuária extensiva, né, ocupa amplos espaços do continente, na porção meridional, em território argentino, Patagônia, sobressai a criação de ovinos resistentes ao frio, a seca possibilitando a exportação de lã, importante fonte de renda para a região. Fruticultura destaca-se na Argentina em muitos locais, com o uso de técnicas modernas que incluem irrigação e seleção de espécies. A produção é voltada para a exportação e tem um peso significativo no comércio do país. Comigo aqui na tela, uma atividade para a gente estar resolvendo. Nós já estamos praticamente encerrando a nossa aula. Aqui está mostrando uma charge, né? E um desenho, está lá escrito tatravô, tetravô, bisavô, filho, pai, avô, né? Um senhor observando aí. O que é retratado na charge? O que é retratado na charge, né? Retrata o quê? O que nós acabamos de falar, a concentração de terras, né? Representado por essa divisão dentro da própria família, mas uma concentração de terras, né? Letra B. É possível relacionar a situação retratada com a realidade da América Latina? Sim. Na América Latina, a concentração fundiária existe desde o quê? Desde o período da colonização e apresenta-se como um grande entrave para o desenvolvimento social. Discutimos a América Latina, aspectos econômicos, mais precisamente os países agrícolas e um pouquinho de pecuária, e agora vamos começar uma discussão, certo? O início de uma discussão sobre os países mineradores. A atividade extrativa mineral sempre teve grande importância para a América Latina. No período colonial, foi o principal atrativo para a ocupação de algumas de suas regiões, em especial aquelas em que havia ouro e prata. Hoje, a extração de recursos minerais energéticos ainda forma a base da economia de alguns países do continente, onde sua exploração e exportação se constituem em uma das principais fontes de riqueza. Os recursos minerais de interesse econômico são, em sua maioria, raros, exceto silício, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, sódio e potássio, abundantes na crosta terrestre. Os recursos minerais energéticos precisam ser extraídos da rocha para só depois ser transformados em matérias-primas úteis para a humanidade. Aqui comigo na tela, as técnicas de extração e refino dos recursos do subsolo têm sido aprimoradas há séculos. Mesmo assim, vários países subdesenvolvidos da América Latina não dominam essas tecnologias e exportam seus recursos minerais e energéticos sem beneficiamento, como simples matéria-prima barata, matéria bruta, né, e barata, que nós chamamos de commodities. Gente, não vamos esquecer também o seguinte, às vezes tem o produto no país, eles não têm a técnica para explorar, o que acontece? Vem uma multinacional e explora ali, explora o minério e explora o país, tá? Aqui uma imagem, aqui um gráfico, né? Mundo, principais recursos minerais produzidos em 2016, produção total e participação dos maiores produtores. Então, por exemplo, tá lá, ferro. Quem que é a maior produção, né? Em toneladas, primeiro mundial, China, segundo mundial, Austrália, terceiro mundial, Brasil, bauxita, primeiro mundial, Austrália, segundo mundial, China, terceiro, Brasil, e assim sucessivamente, eles vão observando, certo, essa tabela, os principais recursos minerais produzidos, né? A produção total e a participação dos maiores produtores, certo? Vem comigo aqui na tela. Quanto aos recursos energéticos de origem fóssil, não há grandes destaques na produção. O petróleo era explorado em 2017 pelo Brasil, 10ª produção mundial, Venezuela, 11ª produção mundial e México, 12ª produção mundial. A Venezuela tem a maior reserva do mundo, mas por problemas políticos internos e desordem econômica, não consegue alcançar os maiores produtores mundiais, como eu pontuei, né? Quanto ao carvão mineral e ao gás natural, a situação é ainda pior, já que nenhum país latino-americano se destaca na produção e na presença de reservas naturais. A extração de gás natural, embora pequena, está em crescimento na Venezuela, na Argentina, no Brasil e na Bolívia. Este último país é muito dependente do mercado brasileiro.
a gasodutos desde as zonas urbanas industriais do Sudeste até a fronteira com a Bolívia. A nacionalização do setor naquele país, promovida em 2006 pelo governo de Evo Morales, causou divergências com o governo brasileiro e com a Petrobras. Como a gente estava comentando, às vezes o país possui uma boa reserva mineral, mas não tem a técnica, não tem o know-how, né? Não tem a expertise para fazer essa exploração, consequentemente, vem aí uma multinacional e explora o produto e o país. Aqui uma atividade número 2, para a gente estar encerrando esse nosso encontro, essas nossas discussões, deliberações de hoje, diz assim: faça a leitura da notícia abaixo para responder a questão. A mineradora canadense Gold Reserve certificou na Venezuela a quarta maior mina de ouro do mundo, com reservas equivalentes a cerca de 54,3 bilhões de euros. A reserva será explorada com a empresa canadense, que obterá 45% dos lucros, frente a 55% do Estado. Qual é o interesse de um país subdesenvolvido em conceder a uma mineradora estrangeira a exploração de seus recursos, né? Apesar do aprimoramento das técnicas, né? Muitos países subdesenvolvidos, como é o caso da Venezuela, nessa discussão, né? Não dominam as técnicas de exploração. Ele tem o produto, mas não domina a técnica de exploração. Então, vem uma mineradora de fora, no caso canadense, vai explorar, vai ficar com quase metade dos lucros por saber, por ter a técnica, por ter a expertise, por ter a capacitação, a capacidade de fazer a exploração, né? Ela não tem o produto no país de origem dela, mas ela sabe aonde tem, vai lá, tem a técnica para fazer a exploração e explora o produto, e me desculpem o comentário, explora também o país que o tem. Eu quero agradecer a sua companhia, muito obrigado e até mais.